بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر هذه الآية. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة إلى آخره. Meus queridos irmãos e irmãs, ulama e ikram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Geralmente, quando nós temos ouvido falar sobre os sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, cada um de nós foca nas boas qualidades que estes sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in tinham depois de aceitarem o Islã. Eles eram aquelas pessoas اختارهم الله لصحبة نبيه. Allah subhanahu wa ta'ala selecionou a eles, escolheu a eles para serem companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Um grande mufassir, rahimahullah, menciona que a maior virtude que os sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in tinham era que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ashraf al-makhluqat, a criatura mais nobre, que era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ordenou a esta criatura que era mais nobre em permanecer na companhia e ser paciente com os sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. Neste ayat encontraremos lá uma ordem divina da parte de Allah para seu querido Nabi em ficar na companhia, para ele ficar na companhia destes sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Então, as qualidades dos sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, depois de aceitar o Islã, mashallah, muitos de nós conhecemos. E geralmente também falamos sobre isto. Porém, Imam Hakim rahimahullah menciona um riwayat muito longo. Ele menciona um riwayat de Alqama ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu. Ele diz que Alqama ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu menciona e diz: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سابع سبعة من قومي. Que nós chegamos como uma delegação e fomos ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E éramos um grupo de 7 pessoas e eu era um deles. E depois dele mencionar isto, ele diz que فَسَلَّمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْنَا. Nós cumprimentamos a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu. Depois de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam responder o salam, فَكَلَّمْنَاهُ فَأَعْجَبَهُ كَلَامُنَا. Nós conversamos com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e a nossa conversa era tão boa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficou admirado com esta conversa. Porque geralmente quando as delegações chegassem para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eram delegações dentro daqueles grupos, sempre tinham beduínos, tinham árabes. Esta era a maioria das pessoas que estavam ao redor, eram árabes, eram pessoas sem boa cultura, eram pessoas informais. Mas chegou um certo grupo para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que não era comum, era um grupo especial, e era este grupo de Alqama ibn al-Harith. Quando eles chegaram, foram ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logo na primeira conversa, no primeiro contato com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficou admirado que estas pessoas, mashallah, têm um certo intelecto, uma certa inteligência, uma certa educação que não era comum naquela era. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou a eles: Ma antum? Temos ulamás aqui
geralmente a questão seria Man antum, quem são vocês? Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou Ma antum, o que é que vocês são? Esta questão traz muitos debates, mas aqui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a questionar sobre o que é que eles faziam, o que é que eles estavam a cumprir, será que eles estavam a seguir alguma religião ou não? Pelas características e pelas qualidades que eles mostraram logo na fala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou a eles assim, e eles responderam Mu'minun, nós somos crentes. E esta resposta também deles criou mais dúvidas em Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم. No outro riwayat vem فما حقيقة قولكم, que toda alegação tem de ter provas. Se a pessoa diz alguma coisa, então tem que trazer provas. Então vocês estão a fazer esta alegação que vocês são crentes, então qual é a prova? Qual é a realidade desta vossa alegação? Alqama ibn al-Harith diz que nós respondemos 15 khaslatan, que Ya Rasulullah, nós temos 15 qualidades. Nós estamos a dizer que somos crentes porque nós temos 15 qualidades. Khamsun amartana biha, 5 dessas qualidades foste tu que nos comandaste. Foste tu que nos comandaste. Isto foi no início do Islã. E depois eles disseram wa khamsun, outras 5 qualidades. Amaratna biha rusuluk, os teus companheiros, os teus mensageiros. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geralmente enviava alguns sahabas como mensageiros para expandir o Islã nas zonas. Então eles disseram que aquelas pessoas que tu enviaste, aqueles mensageiros, eles trouxeram-nos 5 comandos, 5 orientações. Então já estamos em 10. E depois eles disseram wa khamsun takhallaqna biha fil jahiliya wa nahnu 'alayha ila al-an illa an tanhana ya Rasulullah. Que o Rasulullah, e tem ainda mais 5 qualidades que nós adotamos essas qualidades, essas características no tempo de Jahiliya, antes de aceitarmos o Islã. E nós ainda praticamos nessas qualidades até então. Mas se tu nos proibires, dizeres que parem de praticar isto, então nós vamos parar. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficou ainda mais fascinado com esta resposta, que nós somos crentes por causa de 15 qualidades. E eles mencionaram as 15 qualidades, disseram que 5 foste tu que nos ordenaste, 5 foram os teus mensageiros e 5 nós trazemos estas qualidades desde o tempo de Jahiliya. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam questionou a eles: quais são as 5 qualidades que eu ordenei a vocês? Então os sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in disseram que Ya Rasulullah, amartana an nu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri khayrihi wa sharrihi, que tu nos ordenaste trazer iman em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus profetas, e acreditarmos que o destino, seja o bem, seja o mal, provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que nos maktab geralmente nós costumamos a dizer que é iman mujmal. Então sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, eles, mashallah, mencionaram isto, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficou ainda mais preocupado e perguntou a eles: então quais são as 5 qualidades que os meus mensageiros nos transmitiram? Sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in disseram que as 5 qualidades, as 5 características que nós praticamos, que fomos transmitidos pelos teus mensageiros, são an tashhada an la ilaha illallah wahdah wa annaka abduhu wa rasuluhu, que os teus mensageiros disseram que nós devemos testemunhar que não há outro Deus além de Allah e que tu és o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuqima as-salat al-maktuba, nós devemos estabelecer os salatos prescritos, os 5 salatos. Wa nuaddi az-zakat al-mafruda, nós devemos dar o nosso zakat, aquilo que é obrigatório. Depois, wa nasuma shahra ramadan, devemos jejuar no mês de Ramadã. E por último, wa nahujja al-bayta in istata'na ilayhi sabil, e nós
cada um de nós deve tentar fazer o Hajj, lógico, para aqueles que têm esta capacidade, esta habilidade. Então, totalizou 10 qualidades. No momento que eles falaram isto, nós sabemos que temos a hadith que diz Bunya al-Islam ala khams, que o Islam baseia-se em cinco coisas, e estas 5 coisas são estas 5 qualidades ou 5 características que os sahabas praticavam através dos mensageiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então aqui ficaram as 5 qualidades que estes sahabas tinham desde Jahiliyyah, e nós queremos focar aqui nestas qualidades. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou a eles: وَمَا الْخِصَالُ الَّتِي تَخَلَّقْتُمْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ? E quais são essas tais qualidades que vocês adotaram e estão a cumprir desde os tempos de Jahiliyyah? Então os sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in responderam: primeiro ponto, ashukru inda ar-raha. Nós temos esta qualidade, ya Rasulullah, desde os tempos antes do Islã. Nós agradecemos, estamos satisfeitos com inda ar-raha, nos momentos de prosperidade, nos momentos de felicidade. Quando tudo está bem na vida, então esta pessoa agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta era uma qualidade que sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in tinham adotado antes de aceitar o Islã, antes de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ser enviado como mensageiro. Estes sahabas, esta delegação de Alqama ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu, já praticavam isto, ashukru inda ar-raha, ser grato nos momentos de prosperidade, ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala nos momentos de prosperidade. Tudo está bem na nossa vida, nós devemos agradecer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith: ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Que existem 2 ni'mats, 2 favores de Allah subhanahu wa ta'ala, que a maioria das pessoas não dá aquele seu devido valor, desprezam, menosprezam estes 2 favores de Allah subhanahu wa ta'ala. E Rasulullah mencionou as-sihha, a boa saúde, e al-faragh, o tempo livre. Geralmente, hoje em dia, se nós analisarmos, a pessoa estar a andar bem, ir dormir, acordar com saúde, levanta, prepara-se, vai à escola, vai ao serviço, nós achamos que isto aqui é normal, é o nosso cotidiano. Mas isto é um grande ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. Perguntem quantas pessoas foram dormir e acordaram com algum problema de manhã. Alguns foram dormir, tinham visão, quando amanheceu já não conseguiam ver. Algumas pessoas foram dormir, conseguiam andar quando foram dormir. Acordaram no dia seguinte, os seus pés já não conseguem se mover. Se nós irmos para o hospital, vamos encontrar tantas pessoas. Então, as-sihhatu wal faragh. Primeira coisa é a sihha, a boa saúde. Este é um ni'mat que nós, como muçulmanos, devemos cuidar dele. Um grande sábio diz que, da mesma forma que nós conservamos e poupamos as nossas riquezas para os momentos difíceis, hoje em dia existem poupanças, até no Imola, etc., já existem poupanças. Então, as pessoas geralmente poupam um certo valor, nas empresas poupam valores, para quando as coisas ficarem difíceis, a pessoa ter um backup, ter uma retaguarda. E o ni'mat de saúde, será que alguém está a poupar este ni'mat? Vamos perguntar àquelas pessoas que hoje já não conseguem andar bem, aquelas pessoas que já não conseguem ver bem, simplesmente por não usar o bem, o ni'mat de saúde. Hoje em dia temos pessoas, por não usar bem os seus ni'mats de saúde, as faculdades que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele, dentro do seu corpo, dentro do seu físico, hoje em dia estão com problemas de saúde. É por isso que é obrigatório nós, como muçulmanos, por exemplo, se formos diagnosticados com uma doença, o médico diz: você não pode consumir açúcar. É obrigatório nós, como muçulmanos, abstermos daquilo, porque aquela pessoa tem um conhecimento daquela área. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Nós não podemos colocar a nós próprios para uma certa destruição. Já fomos avisados que não faz isto porque isto vai ter uma consequência negativa na tua vida. Então, nós devemos nos afastar daquilo, devemos cuidar bem da nossa saúde. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. Allah subhanahu wa ta'ala fez um pacto com os crentes.
Allah subhanahu wa ta'ala comprou, seja a saúde, as vidas do ser humano, do homem, do crente, e as nossas riquezas em troca do Jannah. Hoje em dia nós estamos a colocar esta nossa saúde, o nosso físico todo estamos a entregar a outros lados, enquanto já dissemos que fizemos um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith que man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakannama hizat lahu ad-dunya. Existem outros riwayats, mas neste riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que toda aquela pessoa que, mashallah, amanhece, ela acorda, está tudo bem consigo. Não tem nenhum problema no seu corpo. Consegue andar, consegue falar, consegue ir bem à casa de banho. Está tudo bem com ele. E ele consegue ter o sustento daquele dia. Um dia, nós estamos a falar de ter uma conta bancária que pode pagar as suas necessidades, pode sustentar a ele durante um ano. Nas nossas cabeças, às vezes é assim, nós achamos que o que nós temos no banco, etc., vai nos sustentar. Quem está a sustentar é Allah. Mas aqui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a dar o exemplo daquela pessoa que tem sustento de um único dia. Então esta pessoa deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala como se ele tivesse sido dado todo o dunya. Como se o dunya fosse esticado para ele. Um rei, por ter sustento de um único dia. Hoje em dia, infelizmente, nós não estamos a agradecer os ni'mat de Allah subhanahu wa ta'ala. Este ni'mat de sihha, este favor de Allah subhanahu wa ta'ala, boa saúde. Tem pessoas que conseguiam fazer salat bem, mas tempo foi passando, não cuidou da sua saúde. Hoje já não consegue nem fazer bem salat, nem adorar bem Allah subhanahu wa ta'ala ele não consegue, porque não cuidou da sua saúde. Então este é um dos ni'mat, meus queridos irmãos. Cuidarmos bem da nossa saúde. Segundo ni'mat que o ummat hoje em dia não valoriza é faragh, o nosso tempo livre. O nosso tempo livre é amanat. Allah subhanahu wa ta'ala vai nos questionar deste nosso tempo livre. Hoje em dia, quantos casais estão aí a reclamar? O marido está a reclamar, a mulher está a reclamar. Porque ninguém tem tempo para outro. Quanto tempo nós dedicamos, tiramos nosso tempo e ficamos nos nossos dispositivos, nos telefones, no computador, na televisão. Estamos a deitar o nosso tempo lá. Aquele tempo poderia ser utilizado para as nossas famílias. Hoje em dia temos adolescentes que não sabem o que é conversar com um pai. Temos adolescentes que não sabem o que é conversar 10 minutos com o pai. 10 minutos por semana, não sabe, não conhece. Mas este pai consegue conversar com outras pessoas 30, 40 minutos fora, todos os dias. Então, cuidarmos do nosso tempo livre, usarmos bem o nosso tempo. Hoje em dia, marido e mulher estão a dormir na mesma cama, mas não têm contato. Porque quando vão à cama, um está no Facebook, outro está no WhatsApp, adormecem assim mesmo no telefone, batem na cara porque adormeceu a usar o telefone. E aí quando ele já sabe, não, agora já está na hora de deixar o meu telefone, vou dormir. Vamos usar este tempo é amana da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Qudsi, existe um Hadith Qudsi em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ibn Adam, tafarragh li'ibadati. O insan, arranja tempo livre. Na tua agenda, procure um tempo. Livra este tempo para a minha adoração. Tafarragh li'ibadati. Amla sadraka ghina. Allah subhanahu wa ta'ala diz que eu tomo esta responsabilidade. Eu vou encher os vossos corações de riqueza, independência. Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer esta pessoa independente do dunya. Hoje em dia nós estamos escravos do dunya porque nós estamos a tirar tempo para Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a correr atrás do dunya e o dunya continua também a correr. E não vamos alcançar. Tafarragh li'ibadati amla sadraka ghina. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa asud faqrak. Vou fechar todas aquelas portas da pobreza. Todas aquelas portas de estresse eu vou fechar. Você só tira tempo para o meu ibadah. Mas wa illa taf'al. Se nós não fazermos isto, não tirarmos tempo para Allah subhanahu wa ta'ala,
Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu vou fazer o contrário, vou encher esta pessoa com preocupações, esta pessoa vai ficar mesmo ocupada já no verdadeiro sentido, vai encher-se de preocupações, e não vou fechar aquelas portas da pobreza, portas de stress, etc. Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu não vou fechar. Walam asud faqrak, vem no hadith. Sobrinho de Bishr Hafi, rahimahullah, Sheikh Abu Qasim, rahimahullah, menciona que quando Allah subhanahu wa ta'ala começa a ignorar alguém, um dos sinais que Allah subhanahu wa ta'ala está a ignorar alguém, está a afastar aquela pessoa dele, de Allah subhanahu wa ta'ala, um dos sinais é que Allah subhanahu wa ta'ala começa a envolver esta pessoa com coisas fúteis, coisas que não lhe dizem respeito. Vamos analisar os santos do passado, as pessoas do nosso passado. Allama Nawawi, rahimahullah, viveu pouco tempo, aproximadamente 40 anos, mas o trabalho que ele fez, subhanallah, nós temos kitab hoje em dia, até hoje em dia estamos a ler Riyad al-Salihin, por exemplo, e fizeram vários kitabs. Allama Suyuti, rahimahullah, viveu pouco tempo, mas kitab dele está sendo ensinado em quase todas as madrasas. Isto significa utilizar bem o seu tempo. Você vai embora, mas o teu legado continua aqui na Terra. Hoje em dia temos pessoas que estão vivas, mas parece que também já morreram. Ninguém fala deles, não tem nenhum legado. Nem enquanto está vivo ninguém está a falar dele. Então imagina lá depois de morrer. Vamos fazer inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, acabou. Aquele dia, fim, acabou. Estamos aqui a falar de sahabas radiyallahu ta'ala majma'in. Por quê? Porque deixaram um legado. Utilizaram bem o seu tempo. Hassan Basri, rahimahullah, menciona que eu encontrei certas pessoas que valorizavam o seu tempo mais do que dinares e dirhams. Ele falou isto referindo-se aos sahabas radiyallahu ta'ala majma'in. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos valorizar estes ne'mat de Allah subhanahu wa ta'ala. Desviamos-nos daqui. Estávamos a falar que a qualidade que os sahabas radiyallahu ta'ala majma'in tinham adquirido no tempo de Jahiliyyat era este: ashukru inda ar-raha, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala daqueles favores que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá. Quando estamos bem de saúde, financeiramente, etc. Vamos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Tínhamos desviado daqui. A segunda qualidade que os sahabas radiyallahu ta'ala majma'in tinham no tempo de Jahiliyyat era as-sabru inda al-bala. Eles eram pacientes nas calamidades. Quando tivesse alguma dificuldade, alguma situação, eles pacientavam. Esta era uma qualidade que os sahabas radiyallahu ta'ala majma'in tinham mesmo antes de aceitar o Islã. Hoje em dia, nós que nos intitulamos muçulmanos, não conseguimos pacientar pequenas coisas. Nós não conseguimos pacientar pequenas coisas. Perdemos a nossa cabeça com situações pequenas. A qualidade de sahabas radiyallahu ta'ala majma'in era que eles suportavam, pacientavam todas as coisas. As-sabru inda al-bala. Nos momentos de aflição, de dificuldade, de calamidade, eles tinham paciência. E é isto que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ou vocês que têm imã, procurem a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala através da paciência e do salah. Então, pacientar, quando temos uma calamidade, vamos pacientar, depois vamos pedir ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, a terceira qualidade que os sahabas radiyallahu ta'ala majma'in tinham no tempo de Jahiliya era as-sidqu inda mawatin al-liqa. Resumindo, ser verdadeiro em todas as situações e com todas as pessoas. Todo tipo de pessoa você ser verdadeiro com ele. Hoje em dia, dentro da comunidade muçulmana também já não existem pessoas verdadeiras, 100% verdadeiras. Infelizmente, não estamos a ofender a ninguém. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou que quando aproximar Qiyamah, vai chegar um tempo que quando aproximar Qiyamah, um dos sinais de Qiyamah vai ser que nós só vamos ouvir e dizer que no sítio tal existe uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta. Porque vai ser tão pouco de pessoas honestas que vai parecer algo que está no museu. Porque vão ser poucas pessoas. Em cada sociedade vai ter uma e outra pessoa. E nós estamos a entrar para este tempo, meus queridos irmãos.
Então, Sahabas radiallahu ta'ala anhum ajma'in tinham esta qualidade desde o tempo de Jahiliya. Eles falavam sempre a verdade. Vamos analisar, por exemplo, temos hadith está no Bukhari Sharif, Abu Sufyan radiallahu ta'ala anhu, ele menciona, hadith longo, quando eles foram chamados à frente do Hiraqal, de um rei, de um líder, e começaram a perguntar a eles acerca das características, das qualidades e dos comandos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam trouxe. Isto foi no início do Islã. Este Abu Sufyan ainda não era sahaba quando isto aconteceu. Mas quando o rei começou a perguntar a eles acerca do Islã, acerca de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele foi respondendo tudo 100%, devidamente. Ele não era muçulmano, estava contra os muçulmanos. Vem mencionar, ele narra isto depois de já ser muçulmano, e ele diz que ele não conseguiu mentir também naquele momento, naquele dia, porque era uma grande vergonha. Mesmo antes dele ter Islã, não conseguiu mentir. Estavam a ser questionados, não conseguiram mentir. E eles estavam contra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imagina alguém te faz-te uma pergunta contra aquela pessoa que você considera seu inimigo. Você vai falar tudo, vai aumentar até coisas. Vamos até aumentar coisas para aquela pessoa ficar contra ele também, porque é seu inimigo. Mas Sahabas radiallahu ta'ala anhum ajma'in, antes do Islã, também não mentiam. Esta era uma grande qualidade. Esta qualidade já saiu do nosso seio. Na comunidade muçulmana também, a pessoa diz: estou a chegar, ainda nem saiu de casa aquele bairro. Combinou contigo 15h30, Molana, estou a chegar agora. Ainda nem saiu de casa, vai tomar banho ainda. Quando você lhe ligar de novo, tinha polícias, apanhei polícias, trânsito, estavam a complicar. Aquele bairro está sentado em casa, ainda não saiu. Fazemos isto com uma normalidade, uma natureza, é normal. No comércio, por exemplo, cada um está a mentir. Alguém paga mercadoria, a outra pessoa, pode ser muçulmana também, para enviar a mercadoria, subhanallah. Mas já enviei, caminhão está em Xai-Xai, caminhão está não sei aonde. Que caminhão mercadoria ainda não saiu do armazém para o caminhão, vai culpar a estrada, vai culpar a chuva, vai culpar tudo, mas não vai falar a verdade. Rasulullah mencionou no hadith al-Bay'ani bil-Qiyan ma lam yatafarraqa fa in sadaqa, hadith muitos conhecem, que aquelas pessoas que estão a fazer negócio, um dos segredos para termos sucesso no negócio é falar a verdade. Fa in bayyana wa sadaqa, se nós abrirmos o jogo de carro, você está a vender carro já foi aberto o motor, por exemplo, diz, já foi aberto o motor, mas está tudo bem. Não, esse carro está 100%, nunca trocaram nenhuma peça aqui. Quer vender? Então, se nós abrirmos o jogo, explicar bem, falar a verdade, então, burika lahuma fi bay'ihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, essas pessoas vão ser dados baraka naquele comércio que eles estiverem a fazer. Mesmo se for uma transação pequena, que ele vai ganhar 5 meticais, ele vai ter baraka. Mas se ele mentir, vai encatama, esconder os defeitos, já abriu o motor, cabeça já rachou, já arranjou, etc. Está a mentir tudo, quilometragem baixou. Então, fain katama wa kadaba, ele omitir, falar a mentira, omitir a verdade e falar a mentira. Então, muhiqat barakatu bay'ihima. Aquela transação não vai ter nenhum baraka. E esta pessoa, como é que ele acha que amanhã ele vai progredir na vida? Então, falar a verdade com todos, em todas as situações, meus queridos irmãos e irmãs. Esta era uma qualidade que os sahabas radiallahu ta'ala anhum tinham antes do Islã. O tempo não vai nos permitir para explicar todas elas como deve ser. Depois, a quarta qualidade que os sahabas radiallahu ta'ala anhum tinham antes de aceitar o Islã era وَالرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاء. Os sahabas radiallahu ta'ala anhum mencionam que eles ficavam satisfeitos com todo tipo de decisão, mesmo que fossem aquelas decisões amargas. No momento em que alguém decidisse algo, seja ele juiz, seja ele um líder, decidiu algo, você não tem razão neste assunto, por exemplo, você deve indemnizar fulano, você deve pagar tanto, eles ficavam satisfeitos de imediato. وَالرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاء. Ficar satisfeito com aquilo que foi decretado, seja aqui no dunya, seja na parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que é decretado, aquilo que é decidido, nós devemos ficar satisfeitos com aquilo. Esta é uma grande qualidade.
Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana." O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diga para as pessoas, diga para a humanidade aqui, não há nada que vai afligir a eles, que vai afetar a eles, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala já tinha destinado para eles. É por esta razão que sahabas, mesmo antes do Islã, eles tinham este yaqeen, pelo menos, que aquilo que está a acontecer comigo está a vir do meu Deus. Qual é esse Deus? Independentemente do que eles estivessem a adorar naquela era, eles tinham este yaqeen. Tudo aquilo que está a acontecer comigo, se alguém decidiu algo contra mim também, aquilo é porque meu Deus quis. E prontos. Ar-ridá bimurri al-qadá. Ficar satisfeito mesmo quando as coisas forem amargas para nós. Esta é uma grande qualidade, meus queridos irmãos. Temos várias narrações que podemos substanciar aqui. Temos um hadith, por exemplo, muttafaqun alayh, de uma mulher, Atá bin Abi Rabah menciona este hadith, que tinha uma mulher no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esta mulher tinha epilepsia, então ela, quando caía, às vezes o seu corpo ficava exposto, as partes do seu corpo ficavam expostas. Então esta mulher foi ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e pediu dua a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que eu posso fazer dua, e tu vais ficar bem, mas se tu tiveres paciência, então walakil jannah, você vai ter jannat. Esta mulher ficou satisfeita. Ela, quando já estava para ir, ela lembrou-se: Ya Rasulullah, mas eu tenho um problema aqui, Ya Rasulullah. Quando eu caio, quando perco a minha consciência, eu costumo expor as minhas partes. Então, pelo menos essa parte, se eu cair com a epilepsia, não expor as minhas partes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez dua para ela. Ela ficou satisfeita com aquilo. Nós, hoje em dia, procuramos soluções, vamos contra tudo, até contra o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala já destinou algo para si, vai ser aquilo, meu querido irmão. Não tem como você mudar. Não tem como você mudar. Então, war-ridá bimurri al-qadá. Outra qualidade que os sahabas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in tinham antes do Islã era wa tarku ash-shamatati bil musibati idha halat bil a'da. Não ficar satisfeito quando uma certa calamidade atinge o nosso inimigo. Hoje em dia isto é normal. Quando, por exemplo, uma pessoa é atingida com uma certa calamidade, por exemplo, o seu inimigo, a loja dele queima, nós vamos começar a criar não sei quantas mil e tal narrações. Não, aquele vai queimou a loja dele porque ele chamou eletricistas que não tinham qualidade, chamou eletricistas do goto, não fizeram bem a instalação, por isso teve incêndio. Vamos começar a julgar aquela pessoa. Sahabas radiyallahu ta'ala mas não faziam isto. Não ficavam felizes, não julgavam aquilo que aconteceu com ele. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, e prontos. Aws e Khazraj, já ouvimos várias vezes, aquelas duas tribos que estavam sempre em combates, tantas gerações deles, sempre em combates, em conflitos. Mas, se alguém, por exemplo, de Aws tivesse uma calamidade, aqueles de Khazraj não haveriam de ficar felizes com aquele problema que ele está a ter, haveriam de ficar entristecidos, haveriam de sentir. Hoje em dia nós estamos, até com o nosso irmão muçulmano também, ele, quando é afetado com algo, nós ficamos felizes. Um outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: La tuzir shamatata bi akhik. Não mostrar a felicidade quando o teu irmão é afligido com uma certa calamidade. Porque é bem provável, فَإِنَّ اللَّهَ يَرْحَمُ وَيَبْتَلِيكَ, porque é bem provável que Allah subhanahu wa ta'ala vai mostrar a misericórdia para ele e depois vai te afetar com aquela mesma calamidade. Diz para ver, mashallah, tem muitos jovens aqui. Por exemplo, um exemplo, simplesmente para tirar um pouco nossa atenção, estão muito atentos. Por exemplo, você é do Barcelona, Real Madrid perdeu. Qual é o meme que circula? Estamos a entender? Então, independentemente do seu inimigo, que tipo de inimigo ele é, o que é que ele fez, quando uma certa calamidade, um musiba, este não é musiba, estávamos a falar só para vir, não é musiba, ele perder, outro ganhar, não tem nada a ver. Mas, independentemente de que tipo de inimizade foi criada, se algo de mal aconteceu com ele, nós não devemos ficar felizes, devemos ficar tristes e fazer dua para ele, ajudar a ele. Esta é uma qualidade que os sahabas radiyallahu ta'ala mas tinham antes do Islã. O tempo já não nos permite para acabar esta narração,
Mas, meus queridos irmãos e irmãs, depois deles falarem estas, já acabamos de mencionar as 15 qualidades, depois deles mencionarem isto, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para eles, fuqaha, udaba, que mashallah, estas pessoas que vieram são faqihs, são pessoas com uma inteligência muito avançada, são pessoas com um caráter espetacular. Kadu an yakunu anbiya, estavam prestes a ser profetas. Os sahabas, por trazerem estas 15 qualidades, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para eles que vocês estavam prestes a ser profetas. Depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sorriu e disse: Ana usikum bi khamsi khisal liyukammila Allah lakum khisal al-khair. Que eu vou acrescentar 5 qualidades para vocês terem todas as qualidades boas. Os sahabas vieram com 15, Rasulullah aumentou 5 coisas para eles. Vamos mencionar as 15 só de forma breve, vamos terminar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou que la tajma'u ma la ta'kulun. Não andem a acumular aquilo que vocês não vão consumir. Há pessoas que, subhanallah, estão se a matar no dunya, tem riqueza para ele, para filho dele, neto dele, mais 10 gerações, mas ainda está a trabalhar tipo escravo. La tajma'u ma la ta'kulun. Não andem a aglomerar, não andem a acumular aquilo que vocês não vão conseguir consumir. Wala tabnu ma la taskunun. Não andem a construir sítios onde vocês não vão conseguir morar. Há pessoas que têm 10 casas, tem casa em Dubai, tem casa nos Estados Unidos, ele fica na beira, vai. Fica onde? Fica no Estoril aqui. Mas tem uma casa em Dubai, vai uma vez a cada não sei quanto tempo, só para manter o nome da casa. Então, wala tabnu ma la taskunun. Outra coisa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para eles: wala tanafasu fima ghadan anhu tazulun. Não andem a competir em coisas que amanhã também aquelas coisas vão desaparecer, aquelas coisas vão embora. Vamos competir nas boas ações. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Devemos sacrificar e competir naquelas coisas que vão permanecer conosco, as boas ações. Quem constrói mais poços em caridade, quem dá mais zakat, quem faz mais salat, quem lê mais Coran, nós devemos competir nessas coisas. Se nós competirmos em outras coisas, vamos nos arrepender um dia. Depois, wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun wa ilayhi taqdamun. E temam Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que vocês vão ser ressuscitados à frente dele, etc. E por último, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: a última coisa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: warghabu fima tasirun, warghabu ilayhi fima tasirun. E sacrifiquem, criem este raghbat, este desejo de praticar aquelas coisas para aquilo que vocês querem se tornar. Se eu quero me tornar Ahlul Jannah, se eu quero me tornar habitante do Jannah, eu tenho de fazer o esforço de praticar as ações de alguém que está no Jannah. Wa fihi takhludun. E assim acaba. E vocês devem sacrificar de praticar aquelas coisas que serão eternas para vocês. Estas são 20 qualidades, 20 coisas que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabas mencionaram 15, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou 5, totalizaram 20, e estas são qualidades, meus queridos irmãos e irmãs, que se nós trazermos dentro das nossas vidas, então, conforme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, yukammil Allahu lakum khisal al-khayr, que Allah subhanahu wa ta'ala vai completar dentro de vocês todas as qualidades boas, todas as boas características que existem no dunya estão dentro destas características. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.